Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o cálculo de volume usando seções transversais. Essa é uma das minhas aplicações favoritas, né? E nos próximos 3 vídeos eu vou falar sobre o cálculo de volume, né? Por diversos métodos, hoje pelo método de seções transversais. Então vamos lá? Ah, ok, tá? Bem, o que a gente vai fazer? Na verdade a gente vai calcular volumes, né, de coisas específicas ainda, de regiões que possuam grandes simetrias, né, porque a gente só tem ferramentas de uma variável. Mas o que a gente vai fazer é muito parecido com a estratégia básica para calcular a integral de rima. Né? O que a gente faz quando a gente vai calcular uma integral de rima? Né? A gente pegava a região que a gente queria calcular, a área, fatiava ela em tiras finas, aproximava cada tira fina para um retângulo, somava isso, obtinha uma soma de rima, passava o limite e obtinha a integral que representava a área. Tá? O que a gente vai fazer nesse vídeo e no próximo é algo muito parecido com isso. Né? Nós vamos pegar um volume e nós vamos fatiá-lo também, né? Como um pão puma agora. Né? Esse método de integração também é conhecido como método de integração do pão puma, patrocinado aqui. Né? Tô ganhando alguns centavinhos aqui pelo patrocínio do pão puma. Né? A gente fatia o pão em fatias, né? Cada uma dessas fatias aí, aqui no desenho eu desenhei para vocês fatias de uma pirâmide, fatias de uma esfera e fatias de um cone. Tá? Os dois primeiros, tanto a esfera quanto a pirâmide, eu vou calcular o volume nesse vídeo. E o cilindro é um exercício que eu pediria para vocês fazerem depois. Tá? Então o que a gente vai fazer é pegar esse sólido, fatiá-lo. Né? Cada fatia dessa vai ser um cilindro de base quadrada, um cilindro de base circular, coisas desse tipo. Nós vamos calcular o volume desses cilindrinhos que vão desempenhar o papel do retângulo, no caso de rima que a gente já fez. Vamos somar tudo isso para obter uma soma de rima, passar o limite para obter uma integral. Ok? Então, essa é a grande estratégia que nós vamos seguir nesse vídeo. Tá? Então, para isso, nós vamos começar dando nome aos bois. Né? Beleza, então para deixar claro, nós vamos ter um sólido. Esse sólido vai estar limitado por dois planos, o plano x igual a A e x igual a B. Né? Lembrando que x igual a A em 3 dimensões é um plano, não é uma reta. Né? Então nós vamos pegar um sólido, tá? Que está delimitado por esses dois planos. Tá? E nós vamos pegar uma fatia desse sólido. Né? O que é uma fatia desse sólido? O que é uma seção transversal desse sólido? É interceptar esse sólido com um plano. Tá? Nós vamos pegar planos bem específicos. Nós vamos pegar planos sempre do tipo x constante, quando nós estivermos integrando em relação a x, e y constante quando nós estivermos integrando em relação a y, e z constante quando nós estivermos integrando em relação a z. Mas nesse vídeo eu vou falar só de planos, né, que são planos do tipo x constante. Então vão ser fatias paralelas uma à outra. Tudo bem? Então, nós já sabemos o que é uma seção transversal, o que é essa fatia aí. Beleza. Bom, o que nós vamos fazer então? Método Pão-Puma. Então, para poder calcular aquele volume, eu vou pegar o meu sólido, né, que vai de A até B, vou pegar o intervalo AB e vou, para esse intervalo AB, considerar uma partição. Então, eu vou pegar o intervalo AB e eu vou estar partindo ele em x0 igual a A, x1, x2, x3 até B. Né? N mais um pontos, particiono o intervalo em N intervalinhos. Em cada uma desses pontos, eu vou passar uma fatia x igual a x1, x igual a x2, x igual a x3 e assim por diante. E aqui, nesse desenho, primeiro desenho aqui, está desenhado para a gente o sólido com as fatias passando no x0 igual a A, no x0 igual a x1, x2, x3. Então, ao passar essas fatias assim, nós dividimos esse sólido aí, certo? Em pequenas fatiazinhas. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora, no próximo passo, é cada uma dessas fatias, que é a região aqui entre esses dois planos aqui, nós vamos aproximar por um cilindro, tá? Como está no desenho aqui. Vamos somar o volume desse cilindro, obter
uma expressão, passar o limite. Mas vamos com calma para a gente poder ver todos os passos. Ok. Do mesmo jeito que na soma de rima, eu vou pegar um ponto intermediário, vou pegar uma marca, que é um ponto em cada um desses subintervalinhos que a gente tem da partição. Ok? E aí o que a gente vai... Aqui entra a hipótese que vai permitir a gente calcular esses volumes com integrais de uma variável. Né? Para cada uma dessas seções, eu preciso saber a área dela. Ok? Então, os sólidos que eu consigo calcular volume com essa estratégia são sólidos que eu sei qual é a função da área da seção. E a gente vai supor que a função que descreve a área dessa seção é uma função de uma variável. Ok? Nós estamos fazendo cálculo 1, nós estamos fazendo funções de uma única variável. Tá? Então o que a gente vai supor é que a gente sabe qual é essa área e que essa área é, para qualquer fatia que eu pegue x igual a constante, a área dessa seção é da forma a de x. Tá? Se isso for verdade, aí nós podemos realizar o plano que a gente vinha falando. Né? Por quê? Bem, pega um desses cilindrinhos aqui. Né? Pega um ponto aqui no meio, isso vai dar uma seção para a gente, a área dessa seção é a de x. Tá? Esse cilindrinho é pequenininho, tá? A espessura dele é pequena, um ΔXi, que é o tamanho da partição. Tá? Então, como a espessura dele é ΔXi e a área da seção na marca, no ponto intermediário, xj estrela, xi estrela aqui, é a de xi estrela, né? Eu posso aproximar esse volume pelo volume da área da seção vezes a espessura dessa fatia. Tá? Essa fatia não precisa ser aqui, né? Esses cilindros podem ter base qualquer. A gente vai usar com bases quaisquer. Tudo bem? Poderia ser qualquer regiãozinha que eu soubesse qual é a área dele aqui. Não precisa ser esfera, não precisa ser quadrado, não precisa ser nada. Eu vou calcular em exemplos mais ou menos simples, mas poderia ser qualquer uma dessas regiões. Dito isso, a gente tem o volume para cada um desses cilindrinhos aqui. Ok? O que a gente faz então? O que a gente faz bom, eu sei o volume de cada um desses cilindrinhos. Então, para calcular o volume dessa aproximação por cilindros, eu somo todos eles de 1 até n, porque eu tenho n cilindrinhos aqui, porque eu fiz uma partição com n mais 1 pontos que me divide o intervalo em n subintervalos. O que eu faço agora? Passo o limite quando a partição tende a zero. Tá? Beleza, se essa função que descreve a área for contínua, ou contínua por partes, ela precisa ser integrável, então esse limite aqui vai ser uma integral. Vai existir e vai ser denominado como integral de a até b de a de x dx. Ok? Então nós acabamos de mostrar como que a gente calcula o volume por seções transversais. Tudo bem? Então, antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês uma pequena animaçãozinha do que acontece com essas aproximações conforme eu faço o n crescer. Então, o que vocês estão vendo é aproximações desse sólido. Né? Conforme o n vai crescendo, essas aproximações vão ficando melhores. Né? No limite, a gente obtém o volume do sólido. Ok? Beleza, vamos guardar isso aqui num teorema, uma definição, depende de como você quer interpretar isso, né? Seja S o sólido limitado pelos planos, que são perpendiculares ao eixo x em x igual a A e x igual a B, se a área da seção transversal AX, né, que é perpendicular a um ponto x qualquer de AB, é uma função contínua, então o volume desse sólido é dado pela integral de A até B de AX dx. Essa fórmula é bem natural, né? O volume é a integral da área, desde que eu esteja com tudo certinho, né? Essa área seja a área das seções transversais, eu esteja integrando na direção perpendicular a essas seções. Ok? Bem, então o que a gente vai fazer a partir daqui, né, é dar diversos exemplos de como calcular volumes de sólidos usando essa estratégia de fatiar o sólido, né, de calcular a área das seções transversais. Ok? Então o primeiro exemplo que eu queria fazer com vocês era determinar o volume de uma pirâmide de base quadrada, né, cujo lado dela é L e a altura é H. Então essa pirâmide aqui tem esse lado medindo L, esse lado medindo L,
e a altura dela é h, né? E como que a gente vai fazer para calcular esse volume, né? A gente vai fatiar essa pirâmide como pão puma, né? E aí a gente tem vários jeitos de fatiar essa pirâmide, mas o mais natural é fatiar ela assim, né? Fatiar ela nas alturas, de modo a gente obter em cada uma dessas fatias um quadrado, né? Quando eu fatio desse modo, cada fatia é um quadrado e, né, nesse caso a gente consegue facilmente calcular a área desse quadrado aqui, né, que é um dos passos importantes para poder usar esse método, né? Então, vamos introduzir já algumas variáveis aqui, né? Uma coisa importante, de novo, quando a gente vai integrar, é que a gente precisa descrever a área dessas fatias de maneira genérica, como elas variam em função da variável que eu vou estar integrando. Então, eu vou estar integrando nessa direção aqui, né? Partindo da base até o topo. Então, eu vou introduzir a variável de integração. Nesse caso, a variável que eu vou usar é y. Nada aqui de especial nisso daqui. E para esse y aqui, né, a gente vai ter um quadradinho aqui e eu vou chamar o tamanho, metade do tamanho do lado desse quadrado aqui de x, né? Então, esse quadradinho aqui tem lado 2x, tudo bem? Beleza. Bom, para poder usar o método, o passo crucial que a gente vai precisar fazer é descrever a área desse quadradinho aqui, né, como uma função da variável que eu vou usar para integrar, que nesse caso é o y. Tá? Então, o passo crucial é descrever a de y, e aí a gente vai integrar esse a de y de 0 até h, né, da base da pirâmide até o topo da pirâmide. Bom, então vamos fazer isso daí, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a área daquela seção lá, né? Como o lado aqui, né? Meio lado mede x, o lado inteiro mede 2x. Então, a área desse quadrado é 2x vezes 2x, é 4x ao quadrado. Tá? Então, descrever a área da seção é tranquilo. O único problema que a gente tem é que a gente descreveu em função do x e não do y, que vai ser a minha variável de integração aqui. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai escrever o x em função do y e para isso a gente vai usar uma semelhança de triângulos. Okay? Eu já tinha desenhado esse triângulo para vocês junto com a pirâmide lá. Eu trouxe ele para cá de volta. Tá? A altura do triângulo maior é h, a base dele é L sobre 2. Né? A gente está olhando para uma fatia que está na altura y e que mede x. O que a gente quer é expressar esse x em função desse y aqui. Tá? Então, se aqui mede y e tudo mede h, aqui mede h menos y. Tendo esse desenho aqui, a gente pode então fazer uma semelhança de triângulos. O triângulo menor eu vou ter que h menos y sobre x, né? Esse lado sobre esse, vai estar para o maior, como h está para L sobre 2. Tudo bem? Multiplicando aqui, eu vou obter então que L sobre 2 vezes h menos y, isso daqui é h vezes x. Tá? O que eu quero isolar aqui é o x em função do y para jogar nessa fórmula. Então, eu vou passar o h dividindo ali e vou ficar com L sobre 2h, h menos y. Tudo bem? Então, desse modo, a gente descobriu uma expressão que relaciona o x com o y. Tá? E a partir daí, a gente jogando na fórmula da área da seção, que é 4x², a gente encontra uma expressão para a área em função de y. A área em função de y vai ser isso aqui ao quadrado, vezes 4. 4 vezes L ao quadrado, sobre 4h ao quadrado, vezes h menos y, tudo isso também ao quadrado. Eu posso cortar os 4 aqui, simplificar essa expressão para ficar simplesmente com L ao quadrado sobre h ao quadrado, h menos y ao quadrado. Tá? Então, nós conseguimos descrever
a área de cada uma dessas fatias, né? A fatia que está na altura y aí. Bem, feito isso, nós estamos prontos para usar o método que a gente viu, né? O método que a gente viu me permite descrever o volume, né, como a integral de uma variável, desde que as fatias sejam perpendiculares à variável que eu estou usando, né? Ou sejam dadas por planos perpendiculares à variável que eu estou integrando. Então a gente vai conseguir escrever o volume como sendo a integral. A minha variável y vai da base até o topo da pirâmide de a de y. dy, a gente já sabe quem é a de y, então isso daí vai ser integral de 0 até h, né, de L ao quadrado sobre H ao quadrado, H menos Y ao quadrado. Ok? Então, agora só falta para a gente H menos Y, tudo isso ao quadrado. Então, o que falta para a gente agora é simplesmente calcular essa integral. Antes disso, eu vou tirar o L ao quadrado e o H ao quadrado para fora da integral, porque isso aqui são constantes. E eu vou deixar essa integral como integral de 0 até h de h menos y ao quadrado dy. Tá? Eu consigo achar a antiderivada dessa função? Só olhando para ela, eu já sei que vai ser h menos y ao cubo sobre 3 menos isso. Tá? Só pelo fato da regra da cadeia. Mas eu vou fazer ela em detalhes para vocês. E para isso o que eu vou fazer aqui é fazer uma mudança de variáveis. Eu vou chamar u de h menos y. Então, nesse caso, a gente vai ter que du é menos dy. Tá? E fazendo essa mudança aqui, eu vou ficar com L ao quadrado sobre H ao quadrado. Tá? Eu não vou mudar os extremos, então eu vou deixar os extremos aqui como asterisco. Tá? E isso daqui, então, vai ficar U ao quadrado menos U ao quadrado dy. U. Né? Beleza. E isso daqui, né? A gente sabe qual é a antiderivada, né? Então isso aqui vai dar menos L ao quadrado sobre H ao quadrado. Né? A antiderivada de U ao quadrado é U ao cubo sobre 3. Tá? Calculado nos extremos, por enquanto, que eu ainda vou deixar. Vou voltar para a minha variável inicial, para aí sim poder colocar os extremos de integração. Né? U é H menos Y ao cubo. Tudo isso sobre 3. E agora eu vou ter que colocar os extremos de integração. Agora os extremos de integração vão de 0 até h. Tá? Essa expressão aqui, quando eu coloco h, dá 0. Tá? E aí vai ficar menos, menos, mais. E aí, quando eu colocar 0, isso aqui vai ficar L ao quadrado sobre h ao quadrado, vezes h ao cubo sobre 3, h ao cubo sobre 3. Então, isso daqui dá simplesmente L ao quadrado vezes h sobre 3. Né? 1/3 da área da base vezes a altura. Ok? Então, nós conseguimos provar o volume de uma pirâmide usando fatias, seções transversais. Tudo bem? A parte mais interessante na resolução desse tipo de problema é descrever a área das fatias em função da variável que eu vou querer integrar. Bom, então eu quero fazer com vocês um outro exemplo, mostrar para vocês uma das fórmulas clássicas que vocês vêm usando há muito tempo, que é mostrar que o volume da esfera de raio R é 4πr ao cubo sobre 3. Ok. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer vai ser fatiar a minha esfera, né, em fatias que são perpendiculares ao eixo x. Então, eu estou pegando aqui o eixo x, tá? E eu vou... então, anotar aqui, né? O meu x aqui
ele vai aqui, deixar o eixo x visível aqui inteiro, né? O meu eixo x vai de R até menos R, né? Então, os meus extremos de integração aqui vão ser de menos R até R, e o que eu vou precisar descrever nesse caso, para poder utilizar esse método, é a área dessa fatia aqui como uma função de x, né? Observando que as fatias da esfera vão ser círculos, tá? De raio, que eu estou chamando aqui de y. Então a gente vai ter que descrever essa área como função de x para poder usar o resultado. Para fazer isso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Eu vou querer calcular essa arinha aqui. Essa área aí, né? É um círculo, então a área dela é πr ao quadrado. O r, nesse caso, eu estou chamando de y, então é πy ao quadrado. Tudo bem? E o que a gente vai querer fazer? Vou ter que querer descrever o y em função do x, tá? Para isso, a gente vai considerar esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, né? Que tem catetos x e y e tem hipotenusa R. Então, usando o nosso querido, antigo e companheiro Teorema de Pitágoras, a gente vai ter que R ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, daqui eu posso isolar o y como sendo R ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Então, essa área da seção aqui... Deixa eu melhorar isso aqui, que ficou feio esse 2 aqui. A área da seção transversal, né, como uma função de x, ela é π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Bom, então agora a gente pode usar o método das seções transversais para escrever o volume como sendo a integral, né? As minhas fatias aqui, como eu disse para vocês, estão indo de menos R até R, né? O que eu quero integrar aqui, a área das seções, são a de x dx. Então, isso daqui fica simplesmente integral de menos R até R de... Vou tirar o π para fora. R ao quadrado menos x ao quadrado dx. Okay? E essa integral é uma mata, né? Para calcular a área do círculo, a gente caiu numa integral um pouco mais complicada, mas a do volume é perfeita, é um polinômio. Então é simplesmente calcular as antiderivadas aqui, né? R ao quadrado é uma constante, então quando eu integro, isso aqui vai dar R ao quadrado x. X ao quadrado, quando eu integro, vai dar x ao cubo sobre 3. Então vai dar isso daqui, né? Então essa é a antiderivada calculada nos extremos aqui, que são menos R até R, ok? E agora é só substituir aqui, né? Não tem dificuldade nenhuma, não tem complicação nenhuma para você obter 4/3 de πr ao cubo, ok? Então, desse modo, a gente conseguiu calcular o volume da esfera, tá? Até mais simples do que o da pirâmide, né? Porque aqui a relação é muito imediata, né? A relação aqui é Pitágoras, lá eu tive que fazer uma semelhança de triângulo para descrever a área da fatia em função da variável que eu tô integrando, ok? Ok, então quero fazer com vocês um último exemplo, que é o meu favorito, que é o sólido de Steinmetz. Tá? O que é esse sólido? Né? Esse sólido é a região que fica delimitada dentro de dois cilindros. Então eu pego dois cilindros, um perpendicular ao outro, né? Esses dois cilindros se interceptam e a região que pertence ao interior desses dois cilindros, está desenhado aqui para vocês, né? Parece aqueles balões de festa junina. Estou gravando esse vídeo na véspera da festa junina, que não vai acontecer porque nós estamos no meio de uma pandemia, então saudade do quentão, saudade do vinho quente e de tudo demais.
Algum dia a gente volta para lá. Né? Então, esse balãozinho aqui é o que a gente quer fazer. Então, vou mostrar uma animaçãozinha para vocês de como que fica, de como aparece, né, esse sólido de Steinmetz, né, quando eu retiro os cilindros, o que fica ali dentro do sólido é essa figura. Ok? Uma coisa, na verdade, a coisa mais interessante para mim desse sólido é o que acontece se você olhar, né? Aqui eu desenhei ele usando um software e olha que coisa interessante, né? Se você acompanhar as linhas de desenho dele, né? Ou seja, se a gente fizer seções horizontais, né? Aí cada uma dessas seções vai ser um quadradinho, ok? Então, se você olhar aqui, eu desenhei diversas dessas seções aí, né, uma em cima da outra, e cada uma dessas seções é um quadrado. Okay? Então, esse sólido, apesar do formato dele, ele não passa de uma pilha de papeizinhos, né, quadrados colocados um sobre o outro do jeito certo. Tá? Então, ele é quadradinhos sobre quadradinhos sobre quadradinhos sobre quadradinhos. Né? E é o fato da gente conhecer bem essas seções que permite a gente calcular de maneira simples até o volume do sólido de Steinmetz. Ok? Bom, então, na verdade, o que a gente tem para poder usar a técnica que a gente está fazendo até agora, né? O que a gente vai fazer com esse sólido é descrever ele, né, como seções, né, do tipo Z constante. Tá? E essas seções do tipo Z constante, né, a observação importante é que elas são quadrados. Okay? Que isso vem do nosso desenho. Tá? Essa é a observação fundamental para a gente poder seguir. Né? A outra observação fundamental é, eu vou escrever a equação dos dois cilindros para vocês aqui, porque isso vai nos dar relações. Ok? Então, a equação dos dois cilindros são x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado e x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado, ok? Mas isso aqui não são círculos? São. Né? Se você estiver olhando para isso daqui, isso aqui é um círculo no plano XZ. Tá? Só que quando eu estou olhando em 3 dimensões, a variável y é livre. Então esse círculo, tá, tem a variável, na verdade assim, a variável dele y é livre e isso me dá um cilindro. O outro, a mesma coisa. Né? Isso daqui é um círculo no plano YZ, um círculo assim, só que como o x é livre, né, esse círculo pode estar em qualquer posição em relação a x. Isso me dá um cilindro nessa direção, esse me dá um cilindro nessa direção. Ok? Beleza. E isso aqui é o fundamental. Por quê? Porque, vamos olhar, aqui, né, aqui em cima eu desenhei para vocês um octante daquele do sólido de Steinmetz, só para a gente lembrar como que ele é. E a coisa fundamental aqui é o seguinte, é que se eu olhar, né, pro quadradinho aqui, né, esse quadradinho aqui, né, vai ter, né, eu quero olhar para essa fatia para uma certa altura z. Né, então essa é a fatia numa certa altura z. E essa fatia vai medir aqui um certo tanto x. A graça toda é que eu tenho uma relação entre o x e o z, porque o x e o z, né, numa das direções, tem que pertencer a esse cilindro de equação x ao quadrado mais z ao quadrado mais igual a r ao quadrado. É essa relação que vai permitir a gente fazer o seguinte, né? Então, se
esse tamanhozinho aqui é x, quer dizer que esse lado todo mede 2x, sendo um quadrado, né? A gente vai ter que a área vai ser 4x ao quadrado, que não é bem o que eu quero ainda, né? Porque eu preciso que a minha área seja dada como função de z, porque eu estou fazendo seções em z. Mas é muito fácil, a partir da equação do cilindro, então, a gente poder, né? Baseado nesse desenho aqui, que x ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado, eu posso, então, isolar o x e escrever x ao quadrado como sendo r ao quadrado menos z ao quadrado, e escrever essa área simplesmente como 4r ao quadrado menos z ao quadrado, ok? Então, olhando para o lado que está dentro desse cilindro. O outro lado, né, vai estar também dado por essa relação, porque ele vai satisfazer a equação do outro cilindro, né? Então ele também vai satisfazer que y ao quadrado mais é ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então você tem uma relação entre y e x, mas você também tem uma relação entre x e y que permite você ver que o x é igual ao y, tá? Então realmente vai ser um quadrado, ok? Então desse modo aqui, tá? Nós obtivemos a área como função de z, ok? E isso é o passo fundamental para a gente poder fazer a nossa integração, ok? Beleza. Vamos aproveitar só para mostrar para vocês, né, que aqui eu desenhei para vocês essas fatias desse jeito. Se eu olhar de cima, esse lado aqui, né, vai ser desse jeito aqui, com esse lado sendo meio lado sendo x, o dobro do lado sendo x, e essa área toda sendo realmente 4x ao quadrado, a área desse quadradinho aqui, que foi o que a gente colocou aqui. Né? Só para a gente ter clareza de enxergar, que às vezes é difícil nesse desenho enxergar o que está acontecendo. Né? E como eu disse para vocês, ele é lindo, porque o difícil aqui é entender ele geometricamente, porque do ponto de vista de calcular o volume, agora vai ser simples. Tá? Então, nós vamos usar a técnica das seções transversais. O volume vai ser a integral. Né? O nosso z vai de menos r até r. De a de z, dz. Né? A gente já calculou o a de z, então isso aqui vai ficar a integral de menos r até r. O a de z é simplesmente 4 r ao quadrado menos z ao quadrado dz, que eu posso deixar o 4 aqui para fora, para facilitar a conta. Ok? E essa integral ali é muito simples, porque ela é um polinômio. Então, isso aqui vai dar r ao quadrado é uma constante, r ao quadrado vezes z, menos a antiderivada de z ao quadrado, que é z ao cubo sobre 3. Né? Tudo isso daqui simplesmente calculado nos extremos. Né? E os extremos aqui são menos r e r. Então, isso daqui dá r jogado aqui, isso aqui dá r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Ok? Tudo isso menos. Na hora que eu jogar menos r, vai dar essa mesma expressão aqui, só que com o sinal negativo. Opa, não perco o 4. Olha, estou perdendo o 4. Né? Não vamos perder o 4 aqui. Isso aqui vai dar 4 vezes isso, que vai dar 4 vezes isso daqui, vezes isso daqui, menos r ao cubo sobre 3. Né? E isso daqui é difícil agora. R ao cubo dá 2r ao cubo sobre 3, vezes 2, 2r ao cubo sobre 3. Então, isso daqui dá 4 vezes 2 vezes 2, 4, 4r ao cubo sobre 3. Isso daqui dá simplesmente 16r ao cubo sobre 3. Ok? Então, a gente conseguiu calcular o volume desse sólido através dessa técnica. Tudo bem? Vamos voltar um pouquinho e recapitular. Né?
A graça toda desse problema aqui é descrever a área dessas seções que são quadrado. Né? Para isso, a gente olha para esse círculo aqui, né? E aí nesse círculo aqui, né? Pegando esse vértice, vou desenhar aqui, que vem para cá, né? Nós obtemos, aqui eu vou colocar os eixos, colocar os eixos. Os eixos têm que ser inclinados, então eu tenho que, os eixos são mais ou menos assim, né? E aí o que a gente encontrou aqui foi uma relação entre o z dessa coordenada e o x dessa coordenada, que me permite expressar essa área, que é x ao quadrado, né, em função do raio, como sendo a área dessa região, que é 2, 4x ao quadrado, eu consigo expressar ela como sendo, né, porque o x é metade do lado, né, como sendo 4r ao quadrado menos e ao quadrado, por ter essa relação de que o x e o z pertencem a esse círculo aqui, ok? Feito isso, tá? Tendo a expressão do área de z, nós usamos as fatias, integramos, a integral inclusive é simples, e isso nos dá o volume como sendo 16r³ sobre 3. Tudo bem? Beleza, então o que a gente viu nesse vídeo? Nesse vídeo a gente viu uma das técnicas para calcular volumes de regiões, usando integral de uma variável, né? Quando essa região possui na verdade, muita simetria, e a gente consegue fatiá-lo em fatias que eu consigo descrever a área de cada uma dessas fatias como uma função contínua. Tá? Nos próximos vídeos eu vou falar ainda sobre o cálculo de volume, usando algumas outras estratégias. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, hein? Fiquem bem.